Quero muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando, presidente. A gente detalhou um pouco mais do que esperar e quais são os próximos passos. A gente sabe que hoje em dia o cenário do petróleo é de excesso de oferta nesse momento, uma preocupação constante. A gente repercutiu o fato de que WTI e Brent nesse ano caíram em torno de 15%, WTI caiu até mais, em torno aí de quase 20% no ano de 2025. O preço segue caindo, portanto, com esse cenário de oferta em excesso, o que pode acontecer? A gente pode ter um preço do petróleo cada vez caindo mais, agora que os Estados Unidos, segundo Donald Trump, estão controlando o petróleo da Venezuela? Bom, em primeiro lugar, é bom deixar claro que esse não é um evento, claro, com características geopolíticas sequer locais, né? Quanto mais regionais e globais. Você está colocando o cenário de petróleo, que já não é de hoje, onde a gente vem afirmando há algumas décadas já, né, que a demanda tem mandado mais do que a oferta. Então, pelo menos há 2 décadas, progressivamente, evidentemente, a demanda tem tomado conta muito mais dos indicadores para o preço do petróleo do que a própria oferta. Porque a oferta foi procurar cada vez mais se diversificar, encontrar ambientes regulatórios, operacionais completamente distintos, desde o Ártico até o alto mar, lugares no meio da floresta, no meio do mar, enfim, vários lugares e vários países diferentes, com regimes diferentes, que ocasionalmente, inclusive, dão apoio e suportam governos autocráticos, né? Com mais ou menos características sociais e de diversificação, de justiça social, mas muitos deles autocráticos, há uma tendência até em relação a isso, e muitos deles governos até perdulários e até corruptos em função do petróleo. É o que também se chama, eventualmente, de maldição do petróleo, tem outras vertentes também. Então, essa geopolítica do petróleo, que alguns, inclusive, defendiam há décadas atrás, que era uma teoria petrocentrista, ou seja, todas as guerras e todos os conflitos giravam em torno do petróleo, hoje ela, na minha opinião, é que ela varia um pouco para o outro lado, diante da realidade da eletromobilidade, da eletrificação da economia, da energia renovável, da diversificação em relação à dependência do petróleo, ela vai também beirar, e já começa a ter implicações na geopolítica e nas guerras, os minerais, os chamados minerais críticos e as terras raras. Então, nós não estamos tratando apenas de petróleo. Bom, o preço do petróleo tem refletido exatamente isso. Ele tem sido mais afetado quando há um evento forte, traumático de demanda, do que quando há um evento mais forte ou traumático de oferta, diferentes das décadas de 70, 80, até antes, onde os traumas de oferta, países subitamente cortados da ordem, da linha de produtores, afetava muito o preço do petróleo e muito abruptamente. Hoje você vê alguns choques eventuais, mas que são atenuados ao longo de dias ou até semanas, e você tem claramente em relação à Venezuela mais uma agregação de um potencial de aumentar ainda mais a produção, porque a Venezuela tem potencial de estar produzindo 3 milhões de barris dia hoje e está produzindo abaixo de 1 milhão de barris, por conta das ineficiências e do pouco investimento que a própria estatal PDVSA pôde fazer ao longo do tempo, dos últimos governos, principalmente em relação à disputa desses capitais por necessidade de acolher programas governamentais, enfim, praticamente fazer o papel do Estado venezuelano. Então, nós estamos diante, de fato, de uma geopolítica hoje em várias dimensões, não mais aquela unidimensional ou monodimensional do conflito petroleiro, claro, lá das crises de 73, 79, não é mais isso. Estamos falando agora de choques de regiões de influência, como o analista anterior a mim falou aí, e que está claro isso, né? Quer dizer, Rússia tomando conta do leste europeu, da Ásia Central, alguma coisa da África lá, com grupos até um pouco clandestinos, mas talvez aí jogando um pouco interesse também na Ásia Menor em relação à Turquia, tudo isso. China, com a Ásia Oriental, Extremo Oriente e África big time, né? E tentando disputar outros lugares, e a América Latina sobrou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos voltou a se interessar, e o Trump tem muitos auxiliares derivados desses países onde houve, né, governos, enfim, revoluções que acabaram expulsando ou, de alguma forma,
obrigando ao alto exílio de famílias que viraram famílias tradicionais e influentes à volta do próprio Trump, ali da Flórida, tudo isso, cubanos, venezuelanos e tudo isso, e acaba tendo uma influência muito grande do sentido, olha, aqui embaixo mesmo de você, Trump, tem reservas importantes de petróleo, mas também de coltan, de casterita, de bauxita, de ouro, né, de minerais raros, de minerais, terras raras e minerais críticos. E isso vai fazer diferença para você dar um torniquete na China, porque a China tem ameaçado de deixar de exportar ou de taxar pesadamente ou de penalizar um pouco as exportações atuais, por exemplo, de terras raras e minerais críticos para os Estados Unidos e outros países. Então, esse é o jogo que a gente está diante dele hoje. Presidente, aproveito para chamar também Vitor Irajá, que está com a gente aqui e também vai participar do nosso bate-papo. Presidente, muito boa tarde. Agradeço também por aceitar o nosso convite, conversar com a gente aqui na CNN. Presidente, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado interno, sobre os impactos para o Brasil, porque a gente acompanhou nos últimos meses essa discussão acerca da possibilidade de se explorar petróleo na margem equatorial, com a perspectiva de um incremento do ponto de vista de produção do Brasil na próxima década, com essa presença geopolítica do Brasil, né, também historicamente pacífica. Eu queria entender que papel o país ganha nessa nova conjuntura do mercado de petróleo global, pensando, é evidente, nessa confirmação da estratégia, né, em si, tornando bem-sucedida essa incursão dos Estados Unidos na Venezuela e, evidentemente, dessa dependência também da China por óleo produzido aqui na América do Sul. Exatamente, esse é o caminho, Irajá, do pensamento de como o Brasil se transforma, de repente, ou seja, não de repente assim, mas por conta de um ato desses um pouco mais abrupto, né, dentro da história da geopolítica recente, num país extremamente interessante e visado por essas disputas, né, que vão ter seus enclaves. Né? Quando eu disse que Rússia tem uma determinada área de influência, China tem uma outra, Estados Unidos tem outra, a grande coisa que faz desempatar o jogo são os enclaves. Quer dizer, é quando você consegue colocar uma bandeirinha sua na região de influência do outro. Ou quando você consegue conciliatoriamente, que é o que se espera nesse caso, colocar algum interesse seu, algum investimento seu e algum retorno, portanto, em lugares que estão situados na região de influência do outro e quebra um pouco essa lógica mais monolítica, né, digamos assim, de geopolítica hoje. Esse é o caso do Brasil em relação, por exemplo, à China. O Brasil tem um petróleo de alta qualidade, tem uma produção crescente e consolidada no pré-sal, onde existem empresas chinesas diretamente possuindo pedaços, né, interesse percentual nesses blocos. Tem também contratos de longo prazo assinados à época das maiores dificuldades financeiras da Petrobras. Houve contratos de longo prazo, empréstimos também de alta monta, né, que possibilitaram o desenvolvimento, né, a produção mesmo, né, a construção das plataformas, o desenvolvimento no sentido técnico, né, desses campos. Temos estabilidade institucional e não temos nenhuma sanção colocada sobre nós. Quer dizer, nós não estamos no meio dessas disputas. Então, na prática, a gente passa a ser o principal originador relevante de petróleo para a China, fora desses eixos de influência que ela já tem. Então, essa bipolaridade dos Estados Unidos e China vai se traduzir no médio prazo, não agora, porque o pessoal vai estar todo entretido com a questão de recuperar a indústria, nós podemos falar sobre isso, como é que vai se recuperar essa questão da Venezuela, financiar isso, mostrar até que a Venezuela agora é um outro país. Os Estados Unidos vai fazer, o governo Trump vai fazer na Venezuela algo que ele não faria jamais e não fez junto. Os Estados Unidos nunca fez para país nenhum. Né? Talvez só depois do pós-guerra, na reconstrução da Europa, do Japão e tal. Mas vai tentar fazer daquilo, ele mesmo já disse, alguém lá já disse, um showcase, né? Para mostrar, dizer, olha, agora a gente entrou aqui e tinha razão para fazer isso mesmo, olha aqui a indústria de petróleo recuperada. Isso vai disputar diretamente conosco, porque os contratos com a China de lá são bem menos relevantes, embora seja 80% da produção da PDVSA, né? Mas eles vão estar muito ameaçados nesse momento. Então, o backup do óleo da Venezuela para a China será o Brasil. E, veja, também em relação às terras raras e minerais críticos, vale o mesmo raciocínio. Embora tenha acesso, como China, a outros lugares e as próprias terras raras deles mesmos,
elas não são suficientes também para dar conta de toda a eletromobilidade, a eletrificação, digitalização que o mundo vai passar e que depende da China para fazer isso. Então, nós estamos diante de uma situação onde a China vai olhar para o Brasil de forma diferente, os Estados Unidos vai nos olhar com um pouco mais de desconfiança, porque vai ter o seu próprio território, lamentavelmente, de uma forma um pouco abrupta e totalmente ilegítima do ponto de vista. Não estou julgando aqui o governo Maduro, isso já está ponto pacífico, claro, mas o fato de colonizar a Venezuela ou de até anexá-la ou ocupá-la, do jeito como foi colocado no primeiro discurso do presidente Trump, que talvez venha depois a ser atenuado com uma outra forma de ocupação, digamos assim, temporária, mas o que está claro ali é, olha, agora isso aqui é nosso mesmo, nossas empresas vão ganhar dinheiro aqui, é o que ele disse, nós vamos controlar isso aqui. E ele está falando de petróleo, mas embaixo disso, subjacentemente, estão os minerais raros. Não nos enganemos. Nenhum chefe de Estado vem a público e diz simplesmente, pela primeira vez na história, que invadiu um país por causa do petróleo. E fala petróleo 7, 8 vezes no discurso, né? Isso claramente tem um objetivo de desviar um pouco a atenção do que de fato interessa. Há petróleo pesado lá, é importante para eles, a mistura disso para as refinarias, etc. O próprio controle disso para que não sirva à China. Então, tem essas duas coisas, mas há um terceiro fator, que é um negócio que está simplesmente começando e onde os Estados Unidos não estava posicionado de forma tão estratégica, que são justamente esses minerais essenciais para a tecnologia de digital e de eletrificação.